Trump, em tarifar importações, tem elevado as tensões entre as grandes potências econômicas. As medidas contra México e Canadá foram suspensas, mas não sobre a China. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil, que pode se beneficiar caso a ideia do tarifaço persista. Após a imposição dos Estados Unidos de cravar uma tarifa de 10% sobre a China, o gigante chinês deu o troco na mesma moeda. Estabeleceu tarifas entre 10% e 15% sobre as importações dos Estados Unidos. De acordo com assessores da Casa Branca, uma possível conversa entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping deve acontecer em breve, o que já é um bom sinal para que as duas maiores economias mundiais não prossigam em guerra comercial. E se isso se concretizar, será mais um recuo de Trump diante dessas ameaças, a exemplo do que já aconteceu com o México e Canadá. Para este especialista, o cenário pode favorecer o agronegócio brasileiro com a abertura de mercados. Hoje tem parte do mundo que está começando a crescer e cada dia demandando mais alimentos. Eu acho que essa é uma perspectiva para o Brasil, que tem área para ser plantada, coisa que os Estados Unidos já está quase no seu limite em relação a isso. Nossos preços, em função do nosso custo, são bastante competitivos e eu acho que no médio prazo o Brasil tem grandes chances de expandir, mesmo com qualquer tipo de retaliação dos Estados Unidos. O presidente da Câmara Brasil-China lembra que na última guerra comercial entre o gigante chinês e os Estados Unidos, no primeiro mandato de Donald Trump, o Brasil saiu beneficiado. Conforme a última guerra comercial do primeiro governo de Trump, foi uma bonança para o Brasil. Então, essa vez, vai acontecer a mesma coisa, só que em vez de 25% é 10%. Acredito que o Trump vai transformar essa atmosfera de crise entre os dois gigantes numa época de maior pacificação. E para ampliar um pouco mais esse assunto, nós convidamos o pesquisador e professor da FGV Agro, o Leonardo Munhoz, que nos atende diretamente lá de Lisboa, né, capital portuguesa. Muito obrigado pela participação aqui, viu, Léo? Eu queria que você falasse também um pouco sobre a sua expectativa, né, em relação a essa relação comercial, né, a China e Estados Unidos com taxação mútua. Você acha que diante desse cenário o Brasil vai ter mais oportunidades ou pode também ser englobado, de repente, numa crise internacional por conta de alta de preços dos alimentos, inflação, questão do câmbio, enfim, qual que é a sua avaliação, hein, Leonardo? Obrigado pela participação, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês aqui de novo do canal. Eu penso que é o seguinte, os Estados Unidos, pelo fato dele ser um concorrente do Brasil para produtos de agronegócio, né, agropecuários, a partir do momento que o Trump resolve por essa guerra comercial, né, e o uso de tarifas, ele está forçando com que outros mercados busquem outras alternativas ou soluções para esses produtos que os Estados Unidos estavam enviando para eles. Então, assim, como ele é concorrente do agronegócio da gente, é natural que China, e também Europa, que ele hoje falou da Europa, né, de taxar a Europa também, procurem ainda mais o Brasil para essa questão de fornecer produtos agropecuários para a China. Então, aqui, de fato, como a gente já viu no caso do Trump 1, né, no primeiro governo dele, aqui o Brasil novamente pode ter benefícios aqui, mercado a ganhar com a China, nesse contexto do novo governo Trump. Agora, por um lado, essa política protecionista do Donald Trump preserva empregos, né? Pelo menos essa é a intenção dele, empregos internos, mas pode gerar uma inflação, porque os alimentos vão ficar mais caros, né? Porque os Estados Unidos também são grandes importadores de alimentos, não só de alimentos, mas, por exemplo, produtos chineses mesmo, né? Então, isso é muito complexo, porque assim, o discurso é de criar empregos e você aumentar, né, a produção nacional. Mas isso na prática é difícil da gente conseguir ver de forma imediata, tá? Mesmo porque tanto a manufatura dos Estados Unidos como a própria produção agropecuária depende, né, como você falou, de insumos e outros partes de manufatura que vêm de outros países. O mundo hoje está muito globalizado, então, a partir do momento que ele põe tarifas, é um pouco ingênuo pensar que do nada a indústria americana, o agro-americano, no dia seguinte vai começar a produzir isso tudo. Então é muito natural, assim, por consequência, a inflação vai subir e alguns empregos aqui também podem ser perdidos. Aqui, a título de exemplo, por exemplo, no Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, que é uma política energética, de transição energética americana,
né, que tem subsídios, grandes subsídios estatais, para financiar empregos e inovação tecnológica de transição energética. Então, aqui carros elétricos, células, painéis solares, o uso de biotecnologia, biometano. Então, só nessa do Trump já parar com esses tipos de investimento, porque não concorda com essa agenda de transição energética, ele já corta mais ou menos 400 mil empregos que foram gerados desde 2022 para cá. Então, assim, é muito complexa a situação e essas medidas radicais, eu não sei se podem ser de grande benefício para os Estados Unidos a longo prazo. Falando do nosso setor especificamente, né, que é o setor agropecuário, pensando nas exportações, a relação que o Brasil tem com os Estados Unidos nesse campo. Você acha que a gente tem, então, mais condições de ser favorecido, né, por conta de um parceiro ainda maior que a China nessa questão? Ou o Brasil ainda precisa realmente continuar ampliando novos mercados, exatamente para não depender de um ou de outro comprador? Aqui, Estados Unidos recuando nesse cenário aqui, né, porque ele está tentando sair. Vamos ver se o Trump vai recuar, mas o princípio é seguir com a guerra comercial, tanto com a China quanto com a Europa. Mas, assim, vai ser um movimento natural, tanto da China quanto da Europa aqui, fortalecer o mercado com o Brasil, porque é uma alternativa desses produtos agropecuários. Então, é natural que a gente aumente o número desse mercado aqui, principalmente com a China. Mas você falou um ponto negativo, é aumentar ainda mais a dependência de exportação para a China. Então, o Brasil precisa ficar esperto aqui. É muito positivo que esse mercado aumente, né, que fortaleça a nossa economia, mas nós temos que continuar procurando outros mercados para não colocar todos os ovos num cesto só. Isso não é inteligente. E aí na Europa, para a gente finalizar, como é que tem sido a repercussão, não só da expectativa comercial, né, do bloco com os Estados Unidos, tem a Inglaterra que não faz parte, né, da Comunidade Europeia, o Reino Unido, mas também pode ter algum tipo de retaliação. Como é que está a situação por aí? Aqui eu vi que hoje teve reunião no Parlamento Europeu, né, com os chefes de Estado dos países aqui da União Europeia, justamente para discutir essa posição de tarifaço, né, do Trump. E os países europeus aqui já, a princípio, adotando né, é o que se fala aqui, uma postura dura com relação a essas ameaças do Trump. Então aqui, se ele resolver taxar, os países europeus vão taxar de volta, tá? Na mesma postura que o Canadá teve, né, que ele foi mais rígido, depois o Trump acabou voltando atrás. Então é o seguinte, não sei até que ponto, né, os Estados Unidos e o Trump têm uma posição de forçar todo mundo nesse sentido de guerra comercial. A Europa, pelo visto, não vai aceitar isso. E nesse ponto o Mercosul pode ganhar, né, porque a Comunidade Sim. Europeia é nosso terceiro maior parceiro comercial, só atrás dos Isso Estados pode, Unidos e da China. inclusive, né, fortalecer o movimento de aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, porque ela vai querer fortalecer ainda mais esse mercado, porque ela precisa de outra alternativa dos produtos que viriam dos Estados Unidos. Então, a tendência é que, nesse ponto, o acordo Brasil-Mercosul-União Europeia também seja fortalecido. Léo, eu tenho mais um minuto, mas é importante, de repente, falar também sobre a questão da ausência dos Estados Unidos aí nas principais pautas ambientais, né? Isso também repercutiu aí na Europa? Repercutiu na Europa aqui, mas no sentido de repercutir no mundo inteiro, né? Aqui, a princípio, a COP30 no final do ano, que os Estados Unidos vai estar ausente, mas a gente já estava analisando isso, se trata muito mais de uma posição política mais forte do que um efeito prático para valer, tá? Infelizmente, os Estados Unidos aqui, apesar de ser um grande poluidor, ele nunca teve grande proatividade nos tratados internacionais de meio ambiente, aqui do Acordo de Paris, entendeu? Desde o começo desde a Convenção Quadro Clima de 94, os Estados Unidos até agora, 2024, ele reduziu só 2% das emissões. Então, infelizmente, é um país que nunca teve proatividade no campo ambiental. Então, não vai mudar muito o cenário. O que vai mudar muito é o ponto de vista interno deles, que eles estavam tentando uma transição energética, uma política industrial com subsídio, que isso seria positivo para você desenvolver uma tecnologia verde nacional, que aqui sofre uma concorrência direta da China com o painel solar, por exemplo, que os Estados Unidos vai estar deixando a corrida, pelo visto. Então, a princípio, os maiores prejudicados aqui vai ser eles mesmos. Leonardo Munhoz, da FGV Agro, obrigado pela participação em Direto de Lisboa, né? Quase entrando na madrugada aí. Te agradeço mais uma vez e uma boa noite e até uma próxima.